Você é do tipo que muda o canal da TV ou a estação de rádio na hora da propaganda? Com a revolução digital, o poder de escolha fica cada vez mais fluido e até certo ponto restrito. A propaganda no mundo digital se espalha de um jeito que acaba alcançando você. Qual o impacto da internet no mundo da publicidade? O que é o publicitário 3.0? Por que o vídeo ganha força na hora de vender produtos e ideias? Como o empreendedor deve posicionar sua marca nas redes sociais? Meu convidado da semana é o publicitário Pedro Hatz, da Hatz & Hatz, um dos profissionais que mais entende de marketing digital. Pedro, a revolução digital tem impactado o mundo dos negócios. O que aconteceu com a propaganda? Diógenes, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o resto dos segmentos da sociedade, né? Precisou se adaptar à velocidade da informação, precisou se adaptar a novos modelos de negócios e novas formas de se comunicar, né? A sociedade, na hora que ela evolui com ferramental, com tecnologia, ela precisa se adaptar em todos os segmentos. E a propaganda, como é uma espécie de um condensador de todos os segmentos, todo mundo se comunica, todo mundo tem a necessidade de se comunicar, eu diria para você que talvez tenha sido um dos segmentos mais impactados pelas novas tecnologias. Por que você diz isso? Eu digo isso porque a propaganda ela se alimenta do que existe na sociedade para transformar em ideias para vender produtos. Se o que existe na sociedade já vem com o impacto das novas tecnologias, aquela massa crítica de informações vai ser usada pela propaganda para vender. E aquele consumidor que está consumindo e está impactado por essas tecnologias, ele também muda a forma de consumir. Então a propaganda ela é impactada duas vezes. Ela como atividade produtiva e ela como transformadora de ideias para transformar aspectos da sociedade em ferramentas de vendas. E o feedback hoje, o retorno que as marcas têm? Diógenes, as marcas, algumas inclusive estão sofrendo muito com isso, elas precisaram correr atrás, se adaptar para entender esse novo consumidor, né? Para entender essa nova forma feroz e rápida de consumir. Então, algumas marcas entenderam isso rápido, principalmente aquelas marcas que nunca tiveram medo de investir e nunca faltou a elas coragem de entender a cabeça do consumidor. Aquelas marcas mais conservadoras sofreram e ainda estão sofrendo um pouco, porque elas achavam que o consumidor era que ia se adaptar à forma delas se comunicar e não o contrário. Entendeu? Então essas marcas mais tradicionais, elas estão apanhando um pouco, porque o consumidor ele mudou muito rápido na velocidade da informação. E a marca achou que bastava ela colocar o produto na prateleira, ou o serviço, oferecer o serviço, e o consumidor se adaptaria. Quando é o contrário. O consumidor mudou a forma de comprar e disse, não, agora eu quero comprar dessa forma. E teve marca que não conseguiu acompanhar. Nesse mundo da comunicação, eu noto que há uma grande dificuldade de financiamento de todas as empresas que trabalham com a comunicação, sejam veículos, sejam agências de propaganda. O modelo que existe hoje já está todo voltado para o online ou ainda permanece o antigo, o do offline? Eu tenho uma teoria, Diógenes, de que não existe mais on e off. Né? Eu acho que a gente já passou dessa fase. Mas há quem separe, né? Pois é, quem ainda separa, ainda tem o pensamento que separa. Eu acredito que a grande virtude, a grande jogada agora é o cara entender que não existe mais on e off. Tudo é on e tudo é off. O que existe é a forma de você se comunicar que consiga explorar ao máximo essa fusão de informações que tem a todo tempo. O cara que está escutando o rádio hoje, o celular está aqui do lado dele. Né? O cara que está assistindo televisão hoje, o celular está aqui do lado dele. O cara que está no desktop trabalhando aqui, lá está chegando uma mensagem pelo WhatsApp. Então, o que é on, o que é off? Eu acho que o que precisa agora realmente é as empresas e as marcas cada vez mais entenderem, muitas já entenderam, que essa barreira ela acabou. Não existe mais uma barreira. Existe uma necessidade de você saber otimizar as várias plataformas que existem. Os veículos de comunicação estão buscando sobreviver nesse mundo de novidades, né? Alguns fecharam as portas, outros estão se adaptando. O que vai ficar de pé?
A mesma coisa das marcas. Vai ficar de pé quem entender a nova forma de consumir notícia. O que é que o veículo entrega, Diógenes? O veículo entrega notícia. É a mercadoria do veículo, né? É o produto do veículo que vai para a prateleira. Na hora que ele entrega notícia e que o cara que está do lado de lá está consumindo notícia diferente, se ele continuar entregando a mesma coisa, o cara vai desligar e vai para outro canal. Dos veículos, eu acho que existem hoje, o que mais rápido entendeu essa transformação foi o rádio. Eu não sei se porque o rádio é um veículo mais dinâmico, eu não sei se porque é um veículo mais ágil, eu não sei se pelas características do rádio, ou se porque o meio rádio é mais agressivo, mais ousado, mobilidade, portabilidade também. Mas o rádio sacou isso mais rápido, o rádio foi rápido para o digital, o rádio criou rápido um plugin para a pessoa escutar em qualquer lugar, o rádio digitalizou o processo da entrega de informação mais rápido. A televisão está correndo atrás, está conseguindo, mas a mídia impressa, infelizmente, até pela característica dela, é a que está mais sofrendo. Uma revista de grande circulação, por exemplo, nacional, ela entendeu mais rápido que as pessoas queriam ler, talvez já no dispositivo, receber um pedaço da informação mais rápido. Então o que é que ela fez? Ela entregou um pedaço da informação para não perder o furo e ela deu o resto da informação para quem quis se aprofundar, né? Mas, por exemplo, o veículo impresso não consegue fazer isso, a não ser que ele tenha migrado para a plataforma digital. Mas o rádio, com certeza, de todos os veículos hoje, foi o que melhor fez a transição do modelo antigo, né, chamado analógico, no caso do rádio, para o modelo digital. O jornal impresso vai acabar, Pedro Hatz? Eu acredito que sim. As pessoas fazem muito a comparação. O jornal não vai acabar como o livro não acabou, mas tem uma diferença. A leitura do livro, ela tem uma característica de uma instrução que tem a ver com o gosto literário da pessoa. É aquela leitura mais não quente, uma leitura mais fria. Um ritual. Um ritual. Agora, a leitura do jornal, ela tem a ver com necessidade de informação. Se aquela informação chega mais rápido por um meio digital, ela chega mais barata por um meio digital e ela chega mais eficiente, a tendência é que o papel acabe. Mas eu acho que essa é uma discussão inócua, sabe por quê, Diógenes? Porque assim, quando as pessoas falam, o veículo impresso, na realidade o veículo não vai acabar, ele vai mudar o formato de entregar o produto dele. Eu acho que isso é muito mais importante do que a consciência de é papel, não é papel, entendeu? Você fala que os veículos têm de se adaptar, mas eu vejo uma grande dificuldade de financiamento das redações, por exemplo. O jornalismo custa caro, as redações custam caro. O bom jornalismo. Então eu vejo uma grande dificuldade das empresas de comunicação de manter suas estruturas. E esse modelo de financiamento digital ainda não chegou. Acho que a gente está falando de duas coisas distintas aí. Primeiro, a questão da plataforma, né? Vamos fazer uma comparação aqui com a fotografia. A fotografia não acabou. Continua existindo máquina fotográfica, continua existindo não só máquina fotográfica, como a fotografia em si, mas ela deixou de ser papel. Então, a velha Kodak, que fazia aqueles álbuns de fotografia que se integrava, cada vez mais está virando uma fotografia digital. A fotografia continuou. Quando você fala em Kodak, a gente lembra que foi um gigante. Foi um gigante. Em termos de marca uma empresa mundial. Que chegou a valer 50 bilhões de dólares, né? Então, se a gente levar isso para o jornal não vai deixar de existir. Jornal é uma coisa que pressupõe notícias sendo entregue diariamente, né? O que vai existir é a migração da plataforma de entregar. Aí você citou com relação... Aí a outra questão é modelo de negócio. Existia um modelo de negócios para uma redação onde as pessoas tinham uma produtividade X, porque precisavam sentar em frente a uma máquina e às vezes errava, tirava o papel, botava o papel. Transforme aquilo numa coisa que você digita, volta, muda e em 5 segundos você transfere, você digita estando numa praia. Você vai ter um novo modelo de negócio, onde o principal é a capacidade de produzir jornalismo de qualidade, mas o entorno físico mudou o modelo de negócios. Quais são as redações que, a meu ver, não vão resistir? As que não entenderam essa mudança, que continua tendo uma quantidade X de pessoas com o pensamento analógico e continuam tendo uma logística de entrega de informação e de trabalho que muitas vezes não precisa nem de redação física. Você é um dos pioneiros aqui, eu sei que há mais de 10 anos você já investe nisso através do numinuto.com. Você hoje pode ter uma redação toda remota.
Você pode ser o chefe de redação aqui, de hoje você tem um redator seu em Mossoró produzindo do mesmo jeito e a notícia chegando com foto e com matéria em 30 segundos, sem precisar ele estar presencialmente na sua frente. Eu acho que essa dinâmica fez com que as redações que não migraram não consigam fechar as contas. A gente ouve muito falar hoje de publicitário 3.0. O que é isso, Pedro? Publicitário 3.0 é aquele que, na minha opinião, entendeu a publicidade 3.0, a propaganda 3.0, o marketing 3.0. É um neologismo para dizer o seguinte: já estamos na etapa da convergência total de ferramentas, né? Não dá mais para o publicitário chegar na frente de um cliente e perguntar um briefing para ele, pedir a ele quais são as suas necessidades de comunicação e achar que aquilo é resolvido com uma campanha publicitária ou achar que aquilo é resolvido com uma peça publicitária. A publicidade, ela abstraiu e saiu desse feijão com arroz de criar peças para divulgar e muitas vezes ela é resolvida com uma ideia ou com uma logística de entrega. Muitas vezes o publicitário ele é mais consultor de entender que a necessidade daquele cliente é tão somente fazer uma grande fachada e botar duas luzes piscando do que ele comprar um espaço publicitário. Quando na realidade aquela ideia da fachada é também publicidade. Então, como as ferramentas hoje estão muito integradas e como a quantidade dessas ferramentas de hoje ela é muito grande, se esse publicitário continuar com a forma de bolo, com aquela fórmula, ele não vai entender que o cliente precisa muitas vezes é de uma ideia que seja executável, às vezes muito mais do que uma peça publicitária. E a ferramenta ela vai se adequar a essa ideia. A essa ideia, exatamente. Porque a divulgação hoje, ela pode ser feita através... Vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, você chega num cliente que está precisando fazer uma grande ação de marketing para ele. Você tem duas opções, você pode criar uma campanha publicitária ou você pode sugerir para ele que faça uma corrida de rua. A ideia de você sugerir para ele que faça uma corrida de rua e que aquela corrida de rua traga uma mídia espontânea, que ela tenha uma série de selfies, que ela tenha uma série de streaming sendo feito de lives e que ela seja divulgada num veículo de comunicação como o rádio, ela é muito mais poderosa do que se eu saísse daquele cliente para criar uma campanha publicitária. Então a coisa ela ganhou um volume muito maior do que simplesmente propaganda ou publicitário. Quando eu digo publicitário 3.0, é o cara que entendeu essa dinâmica como um projeto estruturado, entendeu? Qual a melhor forma de investimento na marca na era digital? Eu sempre defendi que o investimento na marca, ele é o principal ativo de qualquer empresa. Muitas empresas cuidam da logística de distribuição, cuidam do produto em si, tem um produto muito bom para colocar na prateleira, mas elas se esquecem que as pessoas compram marca. O ato de comprar é um ato de emoção. Então, muitas empresas acham que porque chegamos numa era digital, onde muitas vezes o próprio cliente faz uma foto do produto e posta na rede social e 100 pessoas curtem, ele perdeu, não existe mais a necessidade de ele estruturar uma estratégia de comunicação, uma estratégia criativa. Então, pelo contrário, quanto mais você tem consumidores conectados, quanto mais tecnologia tem envolvido no processo de comunicação do mercado, mais importante é ele investir na marca dele. O que existe, infelizmente, hoje é uma confusão entre custo-benefício do investimento em marketing, em propaganda e a forma de fazer isso. Nunca uma marca deve deixar de investir. O que ela pode é otimizar com novas ferramentas, mas principalmente sabendo como vai fazer. De um modo geral, o empresário, o empreendedor atual, está sabendo utilizar as ferramentas que tem e posicionar bem sua marca no mercado, Pedro? Infelizmente não. Por isso que eu acabei de falar. Por ele achar que o simples fato de duas ou três... Porque o que acontece hoje é um fenômeno de hoje. Digamos que você seja um empresário, você tem uma marca. E aí, ao invés de você fazer uma estratégia de comunicação para a sua marca, você faz uma foto na sua rede social e posta. Aí 3 pessoas do seu círculo íntimo comentam: Diógenes, eu vi, rapaz, o seu produto. Aí você sai daquela festa, vai para um bar tomar uma cerveja, Diógenes, eu vi. Aquelas 3 pessoas são pessoas do seu círculo íntimo. É que nem aquele candidato a vereador que recebe 3 tapinhas nas costas: rapaz, estou eleito. Todo mundo, quando eu passo, a pessoa fala comigo,
mas quem consome não são as pessoas do seu círculo íntimo. Quem consome é uma massa de consumidores que não te conhece, não conhece o teu produto. Então, cuidado com o auto-engano digital. Cuidado com a sensação de que 3 pessoas dando um like para você significa que sua marca está sendo conhecida. Não é bem assim. O processo de venda de uma marca, ele continua seguindo as mesmas regras universais de você ter uma marca para ser oferecida e um público comprador. O que acontece no meio continua precisando de técnica, conhecimento, experiência e criatividade. As pessoas, às vezes, algumas marcas, infelizmente, aqui em Natal, por exemplo, acontece muito, no Rio Grande do Norte acontece muito, não sei se por nós sermos um estado um pouco menor, mas as pessoas confundem comentários fortuitos com força de marca. E tem muita marca que está perdendo relevância no mercado porque abandonaram a propaganda por achar que uma postagem no Facebook vai resolver. A força do vídeo. O que é marketing da verdade na era das redes sociais? É a capacidade que a marca, que o cliente, que o empresário tem que ter, de que hoje ele não pode mais mentir. Ele não deveria mentir nunca com o produto dele, mas se nós puxarmos aqui a nossa memória para 20 anos atrás, produtos que estavam no mercado, era mais fácil ou menos difícil para uma marca resistir a um comentário negativo ou servir um prato não tão bom e aquilo ia ficar restrito a 2 ou 3 pessoas. Você imagina que hoje, né, eu até sou contra que se faça isso porque eu acho que deve existir um canal de diálogo mais verdadeira do que simplesmente criticar, mas faz parte. Hoje você pega uma pessoa, vai num restaurante, um prato não vem bem servido, ela fotografa e divulga. Aí aquilo ali, na sede das pessoas de passarem para frente, daqui a pouco tem 500 compartilhamentos, tem 20 mil cliques, até o restaurante explicar, até o restaurante dizer, rapaz, isso foi um erro, a gente serve 1000 pratos por dia, teve um prato errado. Então hoje, não só ele não pode mentir, não deve, como ele tem que ter muito cuidado com a velocidade com que aquela informação se espalha. Então o produto ele tem que ser bom, a entrega tem que ser boa, o preço tem que ser competitivo e o marketing não pode mentir. E na hora do problema tem que agir rápido também. Exatamente. Você dizer que tem o preço dessa caneta, essa caneta é a caneta mais barata do mercado. Basta um cara ter uma caneta que ter visto o preço, ele posta, você já mentiu. Então não minta, diga, é um dos preços mais baratos do mercado, ou eu posso fazer um preço para melhor se você me comprar uma quantidade. A gente ainda vive um pouco, eu vou lhe dar um exemplo que eu acho que exemplifica isso daí. Se você ligar a televisão hoje e ver uma propaganda de telefonia, de veículo e às vezes até de mercado imobiliário, infelizmente, você ainda vai ver o famigerado asterisco. Você ainda vai ver aquelas imagens, aquelas mensagenzinhas, você bota lá, compre esse carro aqui em 24 prestações de R$300. Aí tem lá, desde que o carro ande com um lado só e abra uma porta só. É cheio de asterisco. O consumidor está cansado daquilo. Por que você não diz, rapaz, o carro é mais barato, porque ele é 1.0, tá? Ele não é total flex, ele só funciona a gasolina. Diga a verdade e deixa ele escolher. A gente ainda está vivendo os resquícios da propaganda que dizia venha e botava o asterisco aqui embaixo. Eu acho que tem que eliminar o asterisco da propaganda, porque o consumidor ele descobre. Então, fake news só na política, às vezes no jornalismo, né? Eu espero que não. Pedro, por que é que o vídeo está ganhando força nas redes sociais e também como ferramenta para a venda na propaganda? Porque ela é uma ferramenta mais prática. É bem simples essa resposta. Ela é uma ferramenta mais prática. Ela pode ser vista no seu celular, no seu computador, ela pode ser vista na televisão. O vídeo, ele sintetiza muito mais rápido, às vezes, uma mensagem que você precisa escrever. Às vezes você está numa situação onde você tem ali 2, 3 minutinhos, você está esperando uma pessoa e você vai ali dar um clique, o vídeo já vendeu para você, seja uma ideia, seja uma notícia, né? Então o vídeo hoje é uma ferramenta extremamente eficaz para vender produtos, serviços e notícias. Tanto é que se você fizer se você vasculhar hoje os principais portais de notícias, os grandes portais de notícias do Brasil, isso já está acontecendo no Rio Grande do Norte, o No Minuto é um exemplo, você vai ver que tem a notícia e tem um vídeo do lado.
Você vai ver que as televisões fazem a notícia e pegam um pedaço daquele vídeo e colocam ao lado da notícia, porque muita gente não quer mais ler. Isso é uma característica das novas gerações. Essa nova geração, né, da geração dos milênios aí e da geração Y, eles não querem mais ler nem escrever. Eles são extremamente impacientes. Eles querem assistir. Né? Essa impaciência, ela é fruto dessa mudança que a tecnologia provocou na vida da gente. Nós, talvez, que já somos da geração acima dos 40 anos, a gente ainda se dê ao trabalho de ter um pouco de paciência, porque fez parte da nossa formação. Mas quem tem entre 10 e 30 anos não tem mais. Vídeo eficiente tem que ter 2 minutos? Eu acho que para a internet, passou de 1 minuto já é grande. Essa é uma verdade, né? Lógico que você tem exceções, lógico que você tem situações onde você precisa que ele seja longo. Então tem que ser no minuto. Mas tem que ser no minuto. Viu como você pensou nisso 10 anos atrás? Pedro, explica pra gente o que é inteligência e matemarketing. Diógenes, nesse nosso bate-papo aqui, a gente tem falado muito sobre as transformações que a propaganda, o marketing, o jornalismo, a comunicação em geral tem sofrido, tem atravessado nos últimos 30 anos. E como qualquer transformação, vão surgindo novas formas de você explicar determinados conceitos. Às vezes já existe até o conceito, mas ninguém batizou esse conceito. E esses dois conceitos são muito interessantes porque eles acabam se encontrando no dia a dia das ferramentas de comunicação. Exteligência. Exteligência nada mais é do que a informação que já está disponível no mercado e que você pode trabalhar em cima dela. O que é a inteligência? É a informação que você possui. Você leu, você se instruiu e ela está na sua mente. E o que é a inteligência? A informação que está na rede, que está na internet e que alguém vai lá e pega e transforma aquela informação. Vou citar um exemplo. Se eu vou criar uma estratégia de comunicação para um produto seu, eu tenho a minha criatividade latente, aquilo que está na minha mente, que eu vou colocar para fora numa ideia, mas eu tenho uma série de informações que eu não preciso decorar, eu não preciso entender, mas eu vou buscar facilmente dando um Google. Né? Então, o Google, o que foi que o Google fez? Para citar um dos exemplos, que é o maior buscador, uma das maiores empresas hoje de tecnologia do mundo. Ele deixa você à disposição, na hora que você procura, aquela informação vem e você trabalha em cima dela. Então, a inteligência é o contrário da inteligência. A inteligência é a informação aqui dentro. A inteligência é a disponibilidade dessa informação no mundo digital. E o matemarketing? E o matemarketing é justamente, quase que complementar a isso, a capacidade que o marketing está tendo de trabalhar com algoritmos. O que é o algoritmo? É uma série de informações repetitivas que criam um padrão sobre determinado aspecto e que, ao estudar esse padrão, você toma decisões de mercado. E o que é que o matemarketing faz? Ele tabula, ele cria séries e padrões repetitivos de perfis de consumo para que o marketing tome decisões mais assertivas. No mundo do Big Data, é preciso ter uma big ideia na propaganda? A propaganda, o marketing, o jornalismo, eles mudaram, mas tem uma coisa que não mudou. Por exemplo, no jornalismo não mudou a essência do bom jornalista, da boa apuração, do bom faro, da boa interpretação da notícia. Né? Na propaganda, jamais, pelo menos é uma opinião pessoal, jamais vai se abrir mão da grande ideia. Você tem hoje ferramenta, você tem hoje estatística, você tem hoje velocidade, mas se a ideia não for boa, aquilo que vai propagar não vai ter força. Aquela sacada, o insight. Então a criatividade, a big idea, a grande sacada, ela sempre vai ser importante nesse processo. Como houve hoje uma pulverização e uma democratização da informação, se você ligar o seu WhatsApp agora, se o telespectador ligar o WhatsApp dele agora, ele vai ver uma série de coisas criativas. É uma massa de criatividade que está sem foco. Mas na hora que você tem uma grande ideia focada no desenvolvimento estratégico de um produto, aí sim você conecta com a propaganda que dá resultado. Para encerrar, o marketing eleitoral está passando por sérias mudanças. O que é que o político deve adotar para as eleições do ano que vem, Pedro? A rede social, o advento da rede social, do digital no processo do marketing político, ele trouxe mais ou menos os mesmos impactos que ele trouxe para o perfil de consumo de mercado, sabe, Diógenes? O político ele não pode mentir,
porque ele vai ser descoberto rapidamente. A gente volta para aquele conceito do A macho gente da volta, verdade. exatamente. O político, ele não pode deixar de ter... Antigamente, político que era político tinha que apertar a mão, dar abraço e mandar cartinha de aniversário, né? Se você trouxer isso para os dias atuais, o político que não souber se comunicar com as redes sociais, não fizer interação, não fizer vídeos, que não conversar com o eleitorado, ele vai sofrer a mesma rejeição que o político de antigamente dito fechado. Não tinha aquela coisa de dizer, ele não tem carisma, ele não aperta a mão, não gosta de pobre, né? Não tinha esse negócio de dizer, fulaninho não desce do palanque porque ele não gosta de pobre. Hoje em dia, fulaninho não conversa com as pessoas porque ele não gosta de rede social, não gosta de se comunicar. Esse político vai ter dificuldade. Porque embora o eleitorado demore um pouco mais do que o mercado consumidor para assimilar as mudanças, o Facebook já chegou na menor cidade do Rio Grande do Norte. Se você chegar hoje na cidade de Venha Ver, que está a 450 quilômetros da capital, que provavelmente deve ter 4 ou 5 mil habitantes, existe 50% da população daquela cidade que acessa o Facebook. Então, se você não estiver conversando com aquela pessoa de uma forma já um pouco treinada, você vai ter dificuldade. E quem é que está saindo bem, tanto no plano local como no nacional, na sua avaliação? Olha, eu acho que já tem algumas pessoas se comunicando bem, eu acho que alguns políticos, uma parte pequena deles já entendeu. Eu citaria 2 exemplos que eu acho que são mais visíveis e as pessoas, eu acho que tendem a conhecer mais. No plano nacional, eu citaria o Dória, né? Independente de fazer qualquer juízo de valor, se a gestão dele é boa, se não é, mas ele chegou com um pacote digital de comunicação que está tendo resultado. Está tendo resultado. As pessoas hoje sabem quem é João Dória. Ah, ele é prefeito da maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Independente disso, ele chegou com um pacote de comunicação que eu acho que é eficiente. E eu citaria no plano estadual o deputado Kelpis Lima, né, que foi um dos deputados mais votados na última eleição, está fazendo um mandado interativo. É um deputado hoje que tem um aplicativo para que o eleitor ajude ele a decidir o voto na Assembleia. Isso é pioneiro no Brasil. Eu acho que o deputado Kelpis Lima está também fazendo uma gestão com interatividade e participação digital, e o exemplo nacional Dória, que eu acho que são 2 exemplos dessa nova geração de políticos que entendeu que não dá mais para fazer política sem rede social. A gente falou muito de modernidade, de era digital, mas eu estou vendo aqui um símbolo dos meus tempos de criança, quando meu avô tinha uma mercearia lá em Coainó. Eu queria pedir licença para pegar uma balinha. Fica aliás, à vontade. confeito. Confeito, Pedro Rato. não é da minha época, não é da época de Diógenes, mas é confeito, né? É isso aí. Você veja que a história se repete, né, Diógenes? O novo está sempre se encontrando com o antigo. O grande segredo é o que é que você faz com os dois. É isso aí. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E eu aqui no Confeito.